Não subestime um homem que veio da caserna, enfrentou o crime no Rio de Janeiro e venceu uma eleição contra todo o sistema. Essa semana, o palco foi montado. Sabatina no Senado, microfones ligados, câmeras rodando. E lá estava Lewandowski. Com o ar típico de quem se julga acima da sociedade, o ministro da Justiça chegou para medir forças com o governador de São Paulo. E, é claro, o plano era simples: usar a sabatina como vitrine para mostrar quem manda. Mas o script não saiu como o esperado. Porque quando o assunto virou as eleições de 2022, o que era uma tentativa de humilhação se transformou num constrangimento histórico. O ministro tentou jogar com palavras suaves, mas com a intenção clara: encurralar Tarcísio. A pergunta parecia inocente, embalada com um tom institucional. Mas por trás da retórica estava ali o recado: você tem lado? Lewandowski queria enquadrar o governador como cúmplice de Bolsonaro, como simpatizante, de ameaças à democracia. Só que ele esqueceu de um detalhe. Tarcísio não é político de carreira, é técnico, frio, direto e, acima de tudo, tem memória. Sem piscar, Tarcísio jogou luz no que muitos tentam apagar: a sequência de abusos cometidos no processo eleitoral de 2022. E não falou por falar. Relembrou a censura escancarada, a perseguição a veículos de mídia independentes, a retirada de conteúdo nas redes sociais e o silenciamento total de qualquer crítica ao sistema. Disse com todas as letras: democracia se protege com voto limpo, com liberdade de expressão e com respeito ao povo. E em 2022, o que se viu foi exatamente o contrário disso. A resposta bateu seco. Sem firula, sem media training. Só a verdade, aquela que incomoda. O clima mudou. A sabatina que deveria expor o governador virou um espelho desconfortável para o próprio sistema. Porque naquele momento, o que estava em julgamento não era Tarcísio. Era o silêncio conveniente de muitos, o autoritarismo disfarçado de legalidade, a toga que virou trincheira ideológica. E aí veio o ponto mais tenso. Tarcísio mencionou uma denúncia esquecida, ou melhor, abafada. Ele lembrou o que foi feito com candidatos que ousaram questionar o processo. Postagens apagadas sem justificativa. Decisões judiciais emitidas em tempo recorde para calar vozes conservadoras. Políticos intimidados. Campanhas desestruturadas por ordens superiores. Tudo sob o pretexto de proteger a democracia. Mas, proteger de quem exatamente? Do povo? Essa denúncia, dita com serenidade, teve mais peso que qualquer ataque. Porque não era só sobre o passado. Era um alerta para o presente. E uma cobrança sobre o futuro. A mensagem foi clara. Se o sistema continuar tratando o questionamento como crime e a censura como virtude, a democracia já está de joelhos. E isso, vindo de um governador eleito com quase 10 milhões de votos, não pode ser ignorado. A reação de Lewandowski? Um sorriso amarelo. Tentou sair pela tangente. Usou expressões batidas como defesa das instituições e respeito ao processo democrático. Mas era tarde. O constrangimento já estava instalado. Porque quando a verdade entra na sala, as máscaras caem. E é aqui que a coisa fica ainda mais séria. Porque essa sabatina foi mais do que uma troca de palavras. Foi um retrato nítido do que estamos vivendo. Um momento onde ministros se comportam como fiscais ideológicos, onde discordar virou suspeita, e onde governadores eleitos precisam se justificar por manterem vínculos com lideranças populares. Isso não é democracia. Isso é vigilância, política. E Tarcísio, que poderia ter se esquivado, escolheu o confronto. Um confronto silencioso, mas poderoso. Porque não precisou levantar a voz. Não precisou atacar. Só precisou lembrar. Lembrar que em 2022, enquanto milhões de brasileiros queriam votar e se manifestar, o sistema operava como um rolo compressor. E agora,
Quem o comandava naquele momento, inclusive o próprio Lewandowski, quer posar de guardião das liberdades? Essa é a contradição que o povo sente, mas poucos têm coragem de dizer. Porque hoje, no Brasil, liberdade virou privilégio. Privilégio de quem pensa igual ao establishment, de quem repete a cartilha, de quem não incomoda. O restante, esse tem que se explicar. E é por isso que a resposta de Tarcísio viralizou. Porque não foi só uma fala política, foi um ato de resistência. Foi a prova de que ainda há lideranças com coragem de encarar o sistema de frente, sem bajulação, sem medo, sem filtro. Agora, a pergunta que não quer calar: por que tanto incômodo com um governador que defende liberdade de expressão, segurança e respeito à vontade popular? Será que é porque ele representa uma ameaça real ao projeto de poder instalado em Brasília? Será porque, mesmo sem alarde, ele mostra que é possível governar com seriedade e eficiência, sem dobrar os joelhos para o sistema? E aí está o ponto que ninguém quer discutir. Tarcísio representa algo perigoso para a velha política: competência com raiz popular. Ele não depende de esquema, não pertence à aristocracia política e, pior ainda, tem conexão direta com o eleitor comum. Isso assusta. Porque não dá para controlar alguém assim. Não dá para manipular. Então resta a tentativa de desmoralização pública, mas falharam. Porque o tiro saiu pela culatra. E essa sabatina, que seria usada como ferramenta de constrangimento, agora serve como vitrine da resistência. O povo viu. O povo entendeu. E o povo começa a se perguntar: se até um governador eleito precisa se defender por ser conservador, o que sobra para a gente? A resposta está nas ruas, nas redes, nas urnas do futuro. Porque o brasileiro pode até ser calado por um tempo, mas não esquece. E quando a verdade aparece, ela não volta mais para a gaveta. Por isso, a gente precisa manter os olhos abertos. Porque não vai parar por aí. Outros virão. Outras sabatinas. Outras tentativas de desmoralização. Mas também virão outras respostas. Outras lideranças com coragem. E mais gente despertando. Se você também está cansado de ver ministros usando sabatinas como tribunais ideológicos, se você também sente que democracia de verdade exige confronto, debate e liberdade, então você precisa compartilhar esse vídeo. Porque hoje, mais do que nunca, a luta não é entre esquerda e direita. É entre controle e liberdade. Entre silêncio forçado e verdade incômoda. Entre sistema e povo. E nessa batalha, só há um lado que merece vencer: o seu. Aqui a gente não se curva. Aqui a gente resiste. E enquanto houver uma voz disposta a falar, haverá esperança. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, a liberdade não se implora, se defende.